Fala, turma, vamos lá. Continuando aqui o item C, né? Ele pediu o seguinte, ó. Determine as ordens, né, de grandeza do período de translação da Terra em segundos. Veja, então nós vamos precisar entender primeiro o que é o período de translação da Terra. Quanto tempo a Terra dá uma volta em torno do Sol. Então nós sabemos que isso é um ano, que corresponde a 365 dias. Ok? Muito bem. E eu quero a ordem de grandeza desse período em segundos. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é passar esse valor todo aqui para segundos, né? Como é que a gente faz para passar para segundos? Lembra que eu comentei com vocês? Se aqui, por exemplo, você multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, você não vai alterar, né? Certo? E qual é o valor que tem que vir aqui embaixo? O valor tem que estar em dias, que é justamente para a gente cortar. Ok? Aqui, embaixo tem que estar em dia, que é para simplificar. E em cima, você vai colocar, por exemplo, pode colocar para horas, né? Pode colocar para horas, uma vez que você, em um dia, você sabe o valor de um dia em segundos. Então, se você não sabe o valor de um dia em segundos, você tem que ir aos poucos, né? Então, cabe bem aqui, olha, eu sei, por exemplo, que um dia, né, equivale a 24 horas. Continua fazendo aqui até chegarmos no segundo, que é o que você deseja. Então, hora aqui, então vou colocar aqui hora. Tá? Que é para simplificar com o de cima. E aqui em cima, você tem que se perguntar, se você sabe de hora para segundo, quanto é? Né? Ou seja, uma hora corresponde a quantos segundos? Você tem essa informação de cabeça? Você lembrando, você vai colocar aqui 3.600 segundos, equivale a uma hora. Tá? Então você pode colocar uma hora embaixo e 3.600 segundos em cima. Pronto. Depois que você multiplicar tudo isso, você vai encontrar o teu resultado. Tá? Então vamos lá. Vamos ver aqui os valores. Note aqui com calma. Vamos marcar aqui. Ó, aqui vai simplificar com esse dia. Essa hora simplifica com essa hora. Embaixo é 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 mesmo. Tá? E em cima sobrou 365 vezes 24 vezes 3.600 segundos. Tá? Portanto, o nosso valor aí vai dar exatamente 3,1 vezes 10 a sétima segundos. Tá? Vamos ajeitar aqui. Muito bem. Pronto. Bom, e aí fazemos aquele questionamento. 3,1 é menor que 5,5? É. Então você aproxima de 1. E aqui fica 10 a sétima segundo. Então a ordem de grandeza é 1 vezes 10 a sétima segundos. Ok? Muito bem. Passando para a próxima, sem perda de tempo, ele pede novamente aqui sobre a ordem de grandeza, só que agora do crescimento de uma pessoa em metros por segundo. Do seu nascimento até os 20 anos de idade. Então, do seu nascimento, vamos supor, tá? Nós estamos fazendo uma estimativa. Vamos supor que a pessoa nasça com 50 centímetros, a média mais ou menos ali do nascimento de um bebê, 50 centímetros, e atinge aos 20 anos de idade 1,70 m. Tá? Então, seria o que? 0,5 metros para uma altura final de 1,70 m, 1,7 metros. Isso teríamos um crescimento de 50 centímetros para 1,70 m, ele cresceu 120 centímetros, ou 1,20 metros. Esse foi o crescimento dele, 1,20 metros. Ok? Ele quer a velocidade do crescimento. A velocidade do crescimento vai ser quando ele cresceu, o crescimento dele dividido pelo tempo. É isso que vai... Então, o crescimento dele já tem 1,20 m. Agora, o tempo foram 20 anos. Só que ele quer, eu preciso em segundos, ó. Ele quer em metros por segundo. Se ele quer em metros por segundo, então, aqui já está em metros, eu preciso pegar 20 anos e transformar em segundos. Certo? Agora, interessante, né? Na questão anterior, vamos aproveitar a questão anterior? Na questão anterior, você já tinha 365 dias em segundos. Só que 365 dias em segundo é 13,1 vezes 10 a sétima. Ou seja, isto aqui é o equivalente a um ano. Se eu quisesse 2 anos, seria 2 vezes esse valor. 3 anos, 3 vezes esse valor. Como eu quero 20 anos, o tempo nós já teríamos aí. Bastaria multiplicar por 20 esse valor aí. Então eu poderia fazer isso aqui, ó. O crescimento dele é de 1,20 metros para um tempo de 20 anos, que é 20,
vezes 1 ano em segundos, que é 3,1 vezes 10 à sétima. 6,2 vezes 10 à oitava. Por que oitava, professor? Porque aqui, ó, multiplicando esses valores, vai dar 62. E aí você tem esse valor ficando maior do que 10, você anda com a vírgula para trás, né? Diminuindo o valor do coeficiente, você vai ter que aumentar uma unidade o expoente. Foi isso que eu fiz. Se eu dividisse isto aqui, ó, aproximando isso de 6, tá? O que você teria seria aproximadamente 0,2, ó. Vamos puxar aqui o cálculo rapidamente. Por que deu 0,2? Ó, 1,2 ou 1,20, tanto faz, tá, gente? Aí aproxima esse valor de 6. Pronto. Tá? Quando tem casa decimal, o que é que você faz? Você iguala. Tem duas casas decimais, coloca o 2 aqui. Tá? Depois que igualou, você pode apagar isso aqui. Pronto. Tá? Bom, como é que eu posso fazer? Não dá 120 por 600, né? Ou, se você simplificar aqui, 12 por 60. Não dá. E aí o que é que você faz? Você acrescenta um 0 aqui e uma 0, aqui. Dá 120 por 60, dá 2. 2 vezes 60 dá 120, para 120 nada. Tá? Por isso que dá 0,2. Tá? Então, essa divisão dá 0,2. E esse 10 a oitava, quando eu jogo para cima, ele vai ficar 10 a menos 8. Ah, mas professor, isso aqui não pode, né? Não está na forma de notação científica. O que é que eu faço? Eu pego isso aqui e ando com a vírgula, uma casa. Então, eu ando uma casa para poder aumentar, aqui eu diminuo uma unidade. Vai ficar 2 vezes 10, menos 8 menos 1 dá menos 9 metros por segundo. Aí eu pergunto para vocês, ó. Pergunto para vocês. O 2 é menor do que 5,5. Então, portanto, a ordem de grandeza aqui, ó. A ordem de grandeza aqui é 10 a menos 9. Tá bom? Ordem de grandeza de 10 a menos 9 metros por segundo. Próxima questão, turma. Vamos lá. Aqui nós temos ele que é a ordem de grandeza agora do número de átomos em um corpo humano. Uau! Como é que eu vou calcular o número de átomos dentro de um corpo humano, gente? A ideia é a seguinte. Imagine que você tivesse um copo para representar o corpo humano, tá? E bolinhas de gude para representar o átomo, tá? Quando eu te peço quantos átomos cabem dentro do corpo humano, a análise seria similar a calcular quantas bolinhas de gude você consegue colocar dentro de um copo. Certo? Se fosse de forma manual, tranquilo. Mas a questão é você tentar calcular usando uma expressão. Então, qual seria a saída aí? A saída você pegaria o volume do copo. Então, se eu sei o tamanho do copo, o volume do copo, e se eu tenho o volume de cada bolinha de gude, né, o espaço que ela ocupa, é só eu pegar o volume total do copo e dividir pelo volume de cada bolinha de gude. Que eu pegar o volume total e dividir pelo número de bolinhas, eu sei quantas bolinhas cabem ali dentro. Então, o que eu devo fazer é esse raciocínio. Eu tenho que pegar o volume... Ó, eu quero saber quantos átomos tem no corpo. Eu vou pegar o volume total do corpo, que é o volume da pessoa, e dividir pelo volume de cada bolinha, que no caso seria o átomo. Então, eu divido pelo volume do átomo. Certo? Como é que eu faria isso, então? Bom, o volume da pessoa, a gente calculou a ordem de grandeza já do volume da pessoa. Não tem o valor exato, mas tem uma aproximada, a ordem de grandeza. Tá aqui. Lá nessa mesma quarta questão, acho que foi a letra B, nós pedimos, né? Nós pedimos a ordem de grandeza do volume de uma pessoa, foi a letra B, e a gente calculou. Só que aqui eu coloquei em metros, tá? Muito bem, então já temos, portanto, o volume da pessoa. Então, essa parte aqui, esse volume já está ok, que seria o equivalente ao volume do copo. O que está faltando agora é o volume de cada bolinha, que no caso é o volume do átomo. Como é que eu faria para calcular esse volume do átomo? O volume do átomo, se eu considerar de forma simplificada o átomo como se fosse uma esfera, eu teria que usar o volume, então, do cálculo de uma esfera. Seria 4/3 de πr ao cubo. Ah, mas professor, isso aqui eu estou falando do volume do átomo. Como é que eu vou saber, por exemplo, o valor do raio do átomo? Então, a gente faz vamos usar a ordem de grandeza do raio do átomo. A ordem de grandeza do raio de um átomo é da marca de 1 angstrom.
que equivale a 10 a menos 10 metros. Tá? Então, sabendo disto, o que nós podemos fazer? Vamos fazer uma estimativa, tá? É uma aproximação. Então, vezes o π, vamos aproximar de 3. É 3,14, mas vamos considerar o π igual a 3. O raio do átomo é o 10 a menos 10. Então, ficaria 10 a menos 10. Isso tudo elevado ao cubo. Eu simplifico isso aqui, ó, 3 com 3. Eu vou ter que o volume do átomo seria 4 vezes 10 a menos 30 metros cúbicos. Pronto. Se eu tenho o volume do átomo, se eu tenho o volume da pessoa, pega só. O volume do átomo, vamos pegar aqui. A expressãozinha que a gente analisou, né? O número do átomo seria o volume total do copo, que seria a pessoa, tá? O volume da pessoa. Dividida pelo volume do átomo. Quanto é o volume da pessoa? A ordem de grandeza é 10 a menos 1. Vou colocar 1 vezes 10 a menos 1. E o volume do átomo? O volume do átomo é 4, aproximadamente, vezes 10 a menos 30. Tá aqui. Bom, dividido 1 por 4, dá 0,25. Aqui, vezes 10 a menos 1. Com esse 10 aqui a menos 30, jogando para cima, ele vai ficar 10 elevado a 30. Ou, se preferir, 10 elevado a 30ª potência. E aí você percebe que esse valor aqui, ó, ele não pode ficar desse jeito. Então ele vai ficar 2,5. Eu andei uma casa para ele aumentar. Então aqui em cima, turma, eu vou precisar diminuir uma unidade. Tá? Então, quanto é que ficaria no final das contas aí? 30 menos 1 com menos 1. Ficaria elevado a 28 átomos. Tá? Então, turma, aqui eu teria a ordem de grandeza de quanto? 12,5 é menor que 5,5. Então, a minha ordem de grandeza é de 10 a 28 átomos. Ok? Grande abraço. Questão boa, né?